Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Hoje estamos reunidos aqui novamente e hoje falaremos sobre um homem muito intrigante. Hoje falaremos sobre um profeta que, segundo a palavra de Deus, ele foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Estamos falando do profeta Elias. Vamos fazer uma oração rapidamente para que possamos começar a fazer uma leitura acerca da passagem desse profeta na Escritura Sagrada. Fechem seus olhos. Querido e amado Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus, para podermos, ó Pai, compreender um pouco melhor sobre a Tua palavra, ó Deus. Nos dê, Senhor, o conhecimento necessário, ó Pai, para que possamos entender, ó Deus, o que o Senhor tem a nos dizer. Te agradecemos em nome do Teu Filho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, peguem suas Bíblias Sagradas no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, no versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Então, disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Repetindo de novo. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O que o profeta quis dizer com essa palavra, meu irmão? Existem algumas circunstâncias na nossa vida em que nós bem sabemos, em que nós vamos estar só. Nós sabemos que muitas coisas que nós passaremos na vida, muitas adversidades, muitos problemas, nós não poderemos contar com mais ninguém a não ser com nós mesmos e primeiramente com o Senhor. Nós sabemos que na nossa morte, nós estaremos sozinhos, seremos sepultados sozinhos, assim como no nosso nascimento também. Nós nascemos sozinhos e muitas vezes nos vemos sozinhos diante de determinadas situações. Meus amigos, essa história aqui se passa há praticamente 3.000 anos atrás. Com a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, ele tem como rei o rei Acabe. O rei Acabe, ele não era um rei que vinha da linhagem do rei Davi. Ele não tinha a linhagem de Davi. Então, Acabe, com medo que o reino do sul tentasse invadir e tomar o seu reino, o que ele faz? Ele pensa: eu vou me casar com uma mulher estrangeira de um outro reino. Ou seja, para ele poder fortalecer o seu reino, para ele poder se ver fortalecido. E assim ele faz. Agora, diga-se de passagem, Acabe, ele foi considerado o pior rei que Israel já teve. Então o que Acabe faz? Acabe, ele procura o rei de Sidom. Acabe, ele procura o rei de Sidom e se casa com a sua filha. O rei de Sidom era Etbaal. O nome dele já é bem sugestivo. Etbaal. Etbaal significa aquele com Baal. Então, Acabe se casa com a sua filha, Jezabel. E assim, Jezabel consegue implantar dentro do reino de Israel, dentro do reino do norte, todo o culto a Baal. Ela introduz dentro do reino de Acabe culto a Baal.
Então eles passam a adorar, passam a fazer adorações ao Deus Baal, que é o Deus da fertilidade. E muitos profetas se levantam contra essa situação. Muitos profetas dizem que Jezabel é uma bruxa, é uma feiticeira, que ela adora outros deuses. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Acabe, ele manda matar todos os profetas que se levantaram contra Jezabel. Ou seja, fica provado dessa forma que, na verdade, Acabe, ele era um boneco na mão de Jezabel. Ele era uma marionete dominado por ela. Acabe, na verdade, era um banana. Ele era um banana nas mãos dela. Ele era dominado por ela. Então ele faz exatamente o que a sua mulher manda. E ele começa uma ferrenha perseguição aos profetas. Se nós fizermos uma leitura aqui do versículo 4, nós podemos ler o seguinte: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Então, na verdade, ela não mandava só matar os profetas, ela destruía. Ela destruía todos os profetas. Acabe, ele tinha um mordomo, um fiel mordomo, chamado Obadias. Obadias, ele era muito fiel ao rei, mas também Obadias era um homem muito fiel a Deus. E o que ocorre? Obadias, vendo toda essa perseguição e os profetas sendo mortos, o que Obadias faz, mesmo colocando a sua vida em risco? Obadias, ele pega 100 profetas em 2 grupos de 50 e esconde esses profetas numa caverna. E ele diz a esses profetas: não se preocupem, porque eu virei pessoalmente alimentar vocês. E assim Obadias faz. Ele mantém 2 grupos de 50 profetas escondidos para que eles não morram, e ele passa então a alimentar esses profetas diariamente. A palavra do Senhor diz que esses profetas eram alimentados com pão e com água. E essa perseguição, ela se torna ainda maior quando Elias, vendo toda essa situação, ele se dirige ao rei Acabe e fala para o rei Acabe: rei Acabe, você está errado. Essa não é a postura de um rei. Essa não é a postura de um homem que adora o Senhor. Um homem que vive debaixo da graça de Deus. E Acabe não deu nenhuma importância para o que o profeta estava lhe dizendo. Então, o profeta, o que ele faz? Não em nome de Deus, mas com a autoridade do seu próprio nome. Ele diz para Acabe: haverá seca no teu reino, não vai chover uma gota, nem orvalho cairá aqui. Meus irmãos, e o Senhor, ouvindo esta profecia de Elias, o Senhor endossa o que Elias fala. E o Senhor assina embaixo e não chove mais no Reino do Norte. Não há mais chuva naquela região. Aquela região agora passa por uma seca tremenda. Aquela região agora passa por dificuldade, passa por escassez. Falta tudo. Não existe mais água naquela região. E por determinação do Senhor, Elias se afasta dali e vai para o ribeiro de Querite, diante do Jordão. E Elias fica lá. E o Senhor, ele mantém toda a provisão que Elias precisa.
precisa. O Senhor faz com que os corvos, eles levem para Elias pão e carne 2 vezes por dia. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, ele é alimentado. Elias tem suprimento, tem água para beber. E o rei Acabe, ele fica procurando Elias. Ele quer destruir Elias também. Ele quer matar o profeta. E num determinado dia, ele fala para o seu mordomo, Obadias, ele fala: Obadias, vamos fazer o seguinte, vamos sair por aí procurando água, eu vou para um lado, você vai para outro, vamos procurar água. E assim eles fazem. Acabe sai para um lado, Obadias sai para o outro lado, e com quem Obadias encontra, com quem ele se depara? Obadias encontra Elias. E a palavra de Deus nos diz que Obadias se prostra aos pés do profeta. Então Elias fala para ele: Obadias, eu quero que o rei Acabe venha conversar comigo. Eu preciso falar com o rei. Preciso que você dê esse recado a ele. E Obadias fica temeroso, fica com medo pela sua vida. E ele diz para o profeta: mas a mim, que o Senhor manda ir lá falar com ele vai tirar minha vida, ele vai me matar. E o profeta fala para Obadias: vá lá, diga a ele para me encontrar, porque eu estarei aqui esperando ele. E assim Obadias faz. E Acabe vem para poder falar com o profeta Elias. E no primeiro momento que ele vê Elias, ele fala: Elias, tudo que está acontecendo aqui é culpa sua. Você acabou com o meu reinado. Você acabou com tudo. E o profeta responde para ele: eu não. Quem acabou com tudo foi você. O culpado disso é você. O culpado disso é você, porque você se afastou dos propósitos do Senhor. Você é o culpado. Então, o que Elias sugere ao rei Acabe? Elias sugere ao rei Acabe, na verdade, ele não sugere, ele determina, ele manda, e Acabe cumpre, porque Acabe sabe que ele está errado. E quando nós estamos errados, independente de sermos rei, de seja lá o que for, ele se coloca numa situação não de rei, mas sim de um homem que está pecando contra a palavra de Deus, e um dia ele vai estar lá diante do grande trono de Deus, ele vai estar lá para prestar contas, e ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele cumpre aquilo que Elias está determinando. Elias fala para ele: vai lá e traz todo o povo para cá, traz todo o povo. E assim Acabe faz. Acabe, ele pega todo o seu povo e leva até o Monte Carmelo. E chegando no Monte Carmelo, Elias fala com o povo, pergunta ao povo: se vocês são adoradores do Senhor, adoradores de Deus, venham para cá. E se vocês são adoradores de Baal, então adorem Baal. Quem que vocês adoram? Quem é o verdadeiro Deus? E a palavra do Senhor diz que naquele momento eles se calam. O povo não responde exatamente nada. Ele não responde nada porque há uma dúvida.
Há um questionamento. Na verdade, o povo não tem direção. Porque alguns certamente deveriam pensar, não, porque o Deus de Elias, nós temos a imagem de Baal para adorar, então certamente tudo é Deus, todos são Deus, todo caminho leva a Deus, tudo leva a Deus. E outros, na dúvida, ficavam incógnitos e não falavam nada e não sabiam o que responder. E na verdade, o que o profeta sugere? O profeta sugere o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos construir 2 altares. Um altar para o Senhor e um altar para Baal. E vamos oferecer sacrifício para esses deuses. Vamos pegar um cabrito, colocar em um altar, e pegar outro cabrito e colocar no outro. E não vamos colocar fogo. E vamos invocar a Deus para que Ele envie fogo do céu sobre esse altar. E assim foi feito. Os profetas de Baal ergueram seu altar, colocaram sobre ele um cabrito, as partes do cabrito no altar, e começaram a invocar a Baal. Ah, Deus Baal, mande fogo sobre o altar. Ah, Deus Baal, mande fogo sobre o altar. Ficaram dançando em volta do altar que foi erguido, invocando a Baal para que ele enviasse fogo dos céus. E ficou acertado que eles dividiriam o horário e que eles cultuariam a Baal de manhã até o horário de 6 horas. E assim eles fizeram. E durante esse culto, eles, como falso profeta que eram, os profetas de Baal fingiam, simulavam estar com o espírito de Baal e falavam: ah, eu sou o Deus Baal, eu sou o Deus Baal, daqui a pouco eu lançarei fogo sobre esse altar. Ah, eu sou o Deus Baal. Fingiam, simulavam manifestação de Baal e continuavam chamando pelo nome de Baal. E Elias, sabendo que só existe um Deus vivo, Elias, sabendo que não haveria nenhuma manifestação de nenhum outro Deus que não fosse a manifestação do Deus de Israel, ele começa a zombar daquela situação. E ele fala para os profetas de Baal: eu acho que vocês devem chamar mais alto, vocês devem gritar um pouco mais alto. Talvez Baal não esteja ouvindo, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja fazendo alguma outra coisa, talvez ele tenha ido viajar e não esteja presente. Então vocês devem falar um pouco mais alto, clamem mais alto, chamem mais alto. E Elias começou a zombar dessa situação. Elias começou a zombar deles. E todo o povo observando isso. O povo via que não havia nenhuma manifestação. O povo conseguiu perceber que, na verdade, aquilo era um embuste. O povo conseguiu perceber que aquilo era um engodo. Então, Elias disse a todo o povo, versículo 30, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Então, diferente do que aconteceu a primeira vez,
em que Elias chamou o povo e o povo em dúvida, em questionamento, ficou ali parado sem responder, mas dessa vez o povo vendo tudo aquilo, o povo chegou a ele. E a palavra de Deus, ela nos diz que Elias mandou que reparasse o altar, mandou reparar o altar do Senhor. Mandou reparar o altar do Senhor, colocou lá em cima do altar o sacrifício que ia ser oferecido a Deus, o cabrito. Só que Elias pediu para que o povo pegasse 4 vasos, 4 jarros de água, 4 cântaros de água, e fossem encher de água e trouxessem para o altar. E assim eles fizeram. Saíram, momentos depois vieram com 4 cântaros cheios de água. E pegaram toda aquela água e derramaram sobre o cabrito, derramaram sobre o altar que foi erguido, sobre o local de sacrifício. E aquela água ia escorrendo, ia escorrendo, ia escorrendo. E Elias, ele mandou fazer uma circunferência em torno daquele local. A palavra de Deus nos diz que ela tinha a largura para a plantação de 2 sementes, como se fosse uma vala, como se fosse uma cova, com a largura para o plantio de 2 sementes. Então ele fez uma circunferência em volta. Então a água ia escorrendo e caía dentro daquela vala. E Elias determinou ao povo que fosse lá e buscasse mais 4 cântaros de água, enchesse novamente os cântaros de água pela segunda vez. E eles foram e conseguiram encontrar água e trouxeram mais 4 cântaros de água. Então Elias falou para eles: vão novamente pela 3ª vez. E pela 3ª vez eles encheram novamente 4 cântaros de água e trouxeram e derramaram em cima do altar. E aquilo foi um espanto para todos e ninguém conseguia entender nada, porque naquele momento a água para eles era como ouro. Não havia água em lugar nenhum, então está estragando aquilo que é de mais precioso para o povo. Aquilo que o povo não tinha, aquilo que nós não temos, ele está jogando fora. Aquilo que nós não temos, aquilo que mais necessitamos, ele está desperdiçando, ele está jogando fora, ele está derramando. Mas tudo tem uma explicação, meus irmãos. E por que o profeta mandou fazer isso? O profeta, na verdade, ele estava semeando no altar aquilo que o povo mais precisava. O profeta, ele semeou no altar do Senhor aquilo que o povo mais necessitava naquele momento. E muitas vezes, meus irmãos, que é por conta disso que muita gente, às vezes, deixa de semear na casa de Deus. Muita gente, às vezes, usando por justificativa que ganha muito pouco, ou que aquilo que ganha mal dá para ele e para sua família, deixa de dizimar na casa de Deus, deixa de ofertar na casa do Senhor, deixa de semear na casa de Deus. Exatamente por conta disso, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou dar aquilo que eu mais preciso? E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina que o Senhor, ele é o nosso maior provedor. A palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que ansiamos, que tudo aquilo que nós demos por prioridade, que tudo aquilo que nós necessitamos, que o Senhor nunca vai permitir que nos falte. Então Elias manda derramar aquela água toda sobre o altar. E o profeta se prostra
de joelho em oração ao Senhor. Diferente dos profetas de Baal, que passaram quase que praticamente o dia todo invocando o Deus Baal, Elias faz uma oração de 40 segundos, 1 minuto no máximo. E essa oração ela se encontra no versículo 36, do versículo 36 ao 37. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E o versículo 38, ele vai dizer então que caiu o fogo do Senhor e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E vendo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. E repetiram novamente: só o Senhor é Deus. Meus irmãos, olha que coisa interessante, olha que coisa magnífica, a manifestação de Deus através do profeta Elias. Olha que coisa magnífica. Isso comprova o tempo todo que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que verdadeiramente têm os seus corações voltados para Deus, nós não estamos em momento nenhum falando em religiosidade, porque a religião não vai salvar ninguém. O que vai nos salvar é exatamente isso, é o nosso coração. O que vai nos salvar é a forma com que nós adoramos ao Senhor. É porque nós somos adoradores. Nós somos adoradores de Deus. E a palavra de Deus, aqui no versículo, no capítulo 19, no versículo 18, ela vai dizer o seguinte: assim diz a palavra de Deus: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo que ele tinha mais 7.000 profetas. Então, agora essa é a questão. Aí está a chave dessa mensagem, a chave dessa palavra. O Senhor, ele tinha 7.000 profetas. 100 profetas estavam nas cavernas escondidos. Então nós temos mais 6.900 profetas. Esses 100 profetas, eles permaneceram dentro da caverna, escondidos, protegidos, ansiosos, com medo. Esses profetas, eles estavam salvos? Eles eram salvos? Sim, é lógico que esses profetas eram salvos. Mas olha a diferença entre esses profetas e o profeta Elias. Esses profetas, eles eram alimentados pela mão de Deus através de Obadias, mas eles comiam o quê? Pão e água. E Elias? Elias, e o Senhor, a palavra de Deus nos diz que os corvos levavam para ele pão e carne
2 vezes por dia. E nós temos uma terceira classe de profetas, são os outros 6.900 profetas que não estavam na caverna, estavam no meio do povo, mas também não se manifestaram, ficaram incolumes, ficaram quietos, ficaram na deles. É por isso que quando nós lemos o capítulo, o versículo de número 22, Elias, ele diz o seguinte: eu fiquei só por profeta do Senhor. E realmente ele estava sozinho. Elias, ele foi o único que deu a cara para bater, para apanhar. Sem ficaram trancados. Foram providos pelo Senhor, receberam provimentos por parte de Deus através de Obadias. Sim, receberam. Mas olha o que eles receberam do Senhor. E o que essa palavra está nos dizendo, meus irmãos? Está nos dizendo que nós devemos nos posicionar. Como é que está o nosso ministério diante de Deus? Como o ministério de Elias, que enfrentou o rei, ou como o ministério dos 100 profetas que estavam escondidos, com medo da morte, com medo de represália, com medo da opressão. Eles receberam provimentos? Receberam. Mas receberam quando tinha e da forma que tinha. E hoje nós vemos muitos irmãos vivendo da mesma forma. Ah, pastor, mas eu estou salvo. Sim, está salvo, mas vivendo uma vida minguada, vivendo uma vida regrada. Muitas vezes, a geladeira vazia, muitas vezes faltando suprimento. Não consegue alcançar a altura, a profundidade do ministério de Elias, a qual o Senhor teve o compromisso de enviar para ele pão e carne. E o mesmo ocorreu com os 6.900 profetas que estavam entre o povo. Não esqueçam que não tinha água. Eles não tinham que beber. Eles sofreram o mesmo reflexo que o povo. Passaram por dificuldades. Passaram por falta d'água. Passaram por adversidades. Que tipo de ministério é o seu, meu irmão? Como você está vivendo hoje em dia? Você está vivendo como Elias, evangelisticamente falando? Você está vivendo como os 100 profetas que estavam escondidos nas cavernas? Ou você está vivendo como os 6.900 profetas que estavam ocultos no meio do povo? Vulgarmente falando, como diz o ditado, passando batidos. O Senhor manda te dizer, meu irmão, que a aliança que Ele tem contigo, ela prevalece até hoje. Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje, de sempre. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem planos na tua vida. Deus tem uma aliança contigo. Basta que você se posicione. Basta que você tome determinadas atitudes. Basta que você coloque o seu altar em dia. Ou você vai se contentar com pequenas migalhas? Ou você vai se contentar em continuar comendo pão e bebendo água, quando o Senhor, na verdade, tem o melhor da vida para você? Onde está a tua fidelidade com as coisas de Deus? Onde está a sua fidelidade com os propósitos de Deus?
falou, ele se posicionou, ele sabendo que o Senhor estava com ele tomou determinadas atitudes que só um homem de fé consegue tomar. Cadê a tua fé, meu irmão? Será que você não confia, não acredita mais no Deus que salva, no Deus que cura? Meus irmãos, ele nos prometeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos vida através dele. É o único caminho, ele não é mais um caminho. Ele não é o outro caminho, ele é o único caminho. E é essa mensagem que eu quero deixar para a sua vida hoje, meu irmão. Entregue a sua vida na mão de Deus. E o mais, ele fará. Eu agradeço por todos que estão aqui assistindo o nosso canal, aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal, para que a nossa mensagem possa atingir um número maior de pessoas. Dá um joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal, para que possamos levar a palavra do Senhor, como determina o Evangelho de Cristo, a todas as criaturas. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para que possamos estar encerrando o nosso encontro no dia de hoje. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais um dia reunidos na Tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra ministrada aqui, Senhor, esta noite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha falado, Senhor, ao Teu povo, aquilo que precisamos ouvir, ó Senhor, e não aquilo que queremos ouvir. Te agradecemos, ó meu Deus, em nome do Teu Filho, ó Pai. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma excelente noite. Fique com Deus.